Nesse palco estão Lúcio Maia, Maurício Fleury, Rodrigo Brandão e Benegão. Esses nomes você conhece, mas talvez você não conheça o nome que esses grandes nomes estão celebrando. Pedro Santos, o gênio redescoberto da música brasileira. Esse artista é dono de uma obra muito peculiar e de uma história de vida idem. Essa história começa há 99 anos, quando nasceu no Aie Pedro Santos. Ele cresceu, foi se desenvolvendo, foi mandado para a Segunda Guerra. Existem muitas versões para a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Alguns relatos superestimam a importância da Batalha de Monte Castelo para o desfecho da Segunda Guerra. Outros relatos subestimam as condições adversas que a Força Expedicionária Brasileira teve que encarar. O fato é que nenhuma dessas versões deixa de reconhecer a Batalha de Monte Castelo como um feito da teimosia e do improviso. Teimosia, porque até a ofensiva final e bem-sucedida em fevereiro de 1945, a FEB já havia tentado tomar o Monte Castelo 3 vezes no final de 1944, acumulando cerca de 400 mortos e feridos. Improviso, porque esses soldados, vindos de um país tropical, enfrentavam os 15 graus negativos do inverno italiano sem estarem devidamente equipados para isso. Dá para imaginar que no meio dos horrores da guerra, mandado para morrer, estaria um grande artista? Às vezes, a realidade vai onde a imaginação não chega. Um dos soldados brasileiros era Pedro Santos, que sobreviveu à Segunda Guerra com um pandeiro dentro da mochila. Quando voltou, Pedro não queria saber de nada que não fosse música, que não fosse criatividade, que não fosse evolução e espiritualidade. Era se dedicando a esses interesses que Pedro Santos tentava superar os traumas da guerra. De volta ao Brasil, no Rio de Janeiro, ele trabalhava como porteiro na Rádio Tupi. Nesse emprego, ele passou a ter contato com gente importante para a música brasileira. Era o tipo de encontro que faria toda a diferença na vida dele. Graças aos contatos que fez na portaria da Rádio Tupi, Pedro teve suas composições gravadas por Mário Mascarenhas, Orlando Silveira e outras figuras famosas no Brasil dos anos 1950. De porteiro da Rádio Tupi, ele passou a músico contratado pela TV Excelsior, com um salário fixo. Ele inventava os próprios instrumentos e desses instrumentos ele tirava o próprio ritmo, batizado como sorongo. Assim, Pedro Santos virou Pedro Sorongo, um profissional admirado, escalado para acompanhar gente como Baden Powell, Elis Regina, Elza Soares e Clara Nunes. A percussão de Pedro Sorongo agora ajudava a definir os rumos da música brasileira. Era uma carreira e tanto para um ex-soldado que tinha virado porteiro de rádio. Mas Pedro Sorongo não queria uma carreira. Pedro Sorongo queria uma verdade. Nos anos 1960, Pedro Sorongo abandonou a carreira e o salário fixo na TV Excelsior. Ele passou a viver da manufatura de instrumentos musicais. De soldado a músico, de músico a artesão.
Nessa época, Sorongo também começou a se interessar pela obra do filósofo Dido Krishnamurti. Não é difícil de perceber uma convergência entre as decisões de Sorongo na década de 1960 e a filosofia de Krishnamurti. The world is this, corrupt, immoral, killing. My relationship to it only is if I am that. If I am not that, I have no relationship to it. If I am not, if mind did not, when the mind is not that, it is alone. It hasn't withdrawn, it hasn't cut itself off, it isn't built an ivory tower for itself, it isn't living in illusion. It says that is false. That's corrupt, I won't touch. Quem não compactua com a violência e com a corrupção do mundo está entregue a um tipo solitário, belo e sagrado de contemplação. Sorongo, que tinha sobrevivido a uma guerra, parecia decidido a não compactuar. E assim, ele logo se viu diante de uma renovação espiritual, uma renovação que ele encarou como um processo pessoal e coletivo ao mesmo tempo. Em uma entrevista ao Correio da Manhã, ele disse: O círculo da vida impõe ao homem renovação, começando sempre em cada geração que surge para melhor ressurgir nas gerações que vêm, obrigando a humanidade a encetar o caminho que sempre foi, mostrando a todos que todos são apenas um. Em 1968, Pedro Sorongo passou 2 semanas gravando Krishnanda. Aqui, ele se mostra um artista total. A capa é dele, as letras inspiradas e espiritualizadas também. E o ritmo é dele e de mais ninguém. Usando os instrumentos únicos inventados por Pedro, Krishnanda faz o impossível. Chega a soar como música eletrônica antes da música eletrônica e apresenta características do Afrobeat antes do Afrobeat. Mas mais importante do que adiantar tendências é evocar verdades. Krishnanda faz isso. Todas as verdades de Pedro Sorongo estão aqui. A faixa Desengano da Vista é um bom exemplo. Vaidade todo mundo tem. Quem disser que não tem vaidade, vaidade tem. Desengano da vista é ver de perto. Quem de perto está vendo, vê melhor. Vê melhor quem revista vendo certo, quem de certo não sendo nem pior. Mas o caso pior de tudo isso é quem nisto está visto e não se vê. Não se cala, não ouve, não se lê. O que a cegueira da crença leva a crer. Nesses últimos 4 versos ficam claras as bases da espiritualidade de Sorongo. Uma espiritualidade que não tem nada a ver com religião organizada, porque o objeto de culto é o próprio eu. Um eu que, como recomenda Sorongo, deve ser observado, visto e lido. Sorongo recomenda se calar para se ouvir. Contemplação. É o tipo de conselho que você esperaria tirar de um álbum chamado Krishnanda. Krishna é um avatar, é uma encarnação de um amor divino. Ananda, no antigo idioma Pali, é bênção, é o presente, é a felicidade que constitui o mais puro dos sentimentos. Krishnanda é isso, juntando os 2 termos, passa a ser a felicidade com a qual uma divindade nos abençoou. Pode parecer um significado exagerado, mas só para quem ainda não ouviu o álbum. E ouvir esse álbum ao longo dos últimos 50 anos foi um privilégio de poucos. Do lançamento do álbum em 1968 até o começo do século XXI, Krishnanda permaneceu na obscuridade. Talvez a gravadora não tenha investido o suficiente na divulgação do trabalho. Ou talvez os anos 60 ainda não estivessem prontos para a obra do Sorongo. Durante muito tempo, algumas poucas cópias do álbum poderiam ser encontradas nas lojas de discos usados. Na medida em que essas poucas cópias caíam nas mãos certas, o álbum passava a ser admirado e cultuado mundialmente, como um clássico perdido, como um tesouro ignorado. Quando a internet deu um jeito de suprir essa demanda, Krishnanda foi redescoberto.
Em 2012, quando o álbum foi relançado, já não havia dúvidas de que Krishnanda em breve passaria a ocupar seu devido lugar dentro da cultura. Um descobriu aqui, o outro descobriu ali, foi crescendo, crescendo, Gigante descobriu ali, rapaziada da Nação Zumbi descobriu aqui, essa música é maravilhosa e vai crescendo, e vai crescendo. O pessoal do Elo da Corrente descobriu que ele já gravou com a Clara Nunes, com o Baden Powell, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, até chegar aqui, agora. Imagine que todo mundo sempre tivesse se esquecido do seu aniversário. Imagine que esse esquecimento tenha se repetido um ano atrás do outro ao longo de 5 décadas. Aí, quando você finalmente completa 50 anos, você ganha uma festa de aniversário. Essa, sem dúvida, seria uma festa muito importante para você. Essa é a história de Krishnanda, a obra-prima de Pedro Sorongo, que em 2018 teve suas 12 faixas recriadas no palco. A homenagem é uma iniciativa de Lúcio Maia, o premiado e produtivo guitarrista da Nação Zumbi, geralmente envolvido em diversos projetos ao mesmo tempo e aqui muito bem acompanhado. Essa apresentação que você está vendo aí foi em novembro de 2018 no Red Bull Music Festival. Com a celebração dos 50 anos de Krishnanda, esse álbum agora pode ocupar o seu lugar de direito na história da música brasileira. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Por transparência e também por gratidão, a gente precisa dizer que esse episódio do Meteoro.doc faz parte de uma série especial sobre o Red Bull Music Festival. Esse conteúdo é produzido com incentivo da Red Bull. A gente agradece esse incentivo e também a iniciativa do festival, que tem todo o nosso apreço. A gente agradece também aos nossos apoiadores, porque sem eles a gente não teria chegado até aqui. Muito obrigado, Pádua, que aparece aqui junto com a Júlia durante uma visita a Campinas. E o nosso último agradecimento vai para Liz, essa menina que aparece na foto junto com o Pedro Sorongo. Sendo filha desse gênio, a Liz fez um esforço de décadas para preservar a memória do pai. Sem o esforço dela e sem todo o material que ela reuniu na internet de maneira muito generosa, a gente jamais teria conseguido montar esse vídeo. Muito obrigado, Liz, pelo esforço e pelo exemplo.